Fala galera, tudo bem? Sabem o que é isso daqui? Monoetileno glicol. Mocinho ou vilão dentro do sistema de arrefecimento? Fica aqui com a gente, acompanha que vocês vão descobrir. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme, sou químico da Tirreno e hoje nós viemos aqui responder as principais perguntas feitas no outro vídeo sobre líquido de arrefecimento aqui no canal da peça. Mas espera aí, se você ainda não viu esse vídeo, o Fuji vai colocar aqui em cima no card para vocês olharem, assistirem o vídeo, ver direitinho sobre o que a gente falou. Se vocês não viram, vai lá, assiste lá primeiro, depois volta para cá que a gente vai falar um pouco mais sobre as perguntas que foram feitas lá, beleza? Então vamos lá, muita gente falou sobre monoetileno glicol, muita gente falou sobre o monoetileno glicol ele resseca as mangueiras, o monoetileno glicol ele amarela o vaso de expansão, então a gente vai mostrar algumas coisas para vocês aqui hoje. Vem cá, Fuji. Hoje a gente colocou aqui para vocês algumas das peças de testes que nós realizamos internamente, tá? Só para vocês terem ideia, um processo de homologação e de liberação de produto dentro de montadora, ele não é feito só com teste com produtos aqui do laboratório, testes físico-químicos, não. São testes que são realizados com materiais encaminhados pela montadora. Então, o que eu tenho aqui hoje para vocês são, nós temos uma mangueira, nós temos aqui um vaso de expansão, válvula termostática e alguns metais de alumínio. Só para vocês entenderem, esses testes, essas amostras, elas chegam para a gente, nós colocamos o nosso produto dentro e fazemos alguns testes dentro deles. Por exemplo, o vaso de expansão, que eu vi muita gente falando que o vaso amarela com monoetileno glicol, tá? Esse vaso de expansão ele é preenchido com o nosso fluido, é colocado na estufa na temperatura que ele fica dentro do veículo e depois que esse teste é realizado durante vários dias, nós retiramos e verificamos se o vaso ele é amarela ou se ele tem algum tipo de resíduo que é formado. O produto, quando ele é base monoetileno glicol, ele não ataca vaso de expansão. Ele não ataca a mangueira, porque a característica do monoetileno glicol é uma característica de lubrificação desses itens. Então, mais uma vez, gente, não tenham medo de usar fluido que tem etileno glicol na sua composição. A gente fala de etileno glicol e as pessoas entendem que é uma tecnologia que a Tirreno está fazendo. Não, é a montadora que orienta que seja feito com etileno glicol. A montadora ela não vai orientar que vocês coloquem no carro de vocês um produto que vai prejudicar o sistema de alguma maneira, tá? Agora, muita gente fala sobre amarelamento do vaso de expansão. A gente tem que se atentar ao sistema. Então, por exemplo, o vaso de expansão que o cara está usando no carro dele é o vaso original de expansão? As mangueiras que ele está utilizando são as mangueiras originais? Porque tudo isso influencia. Não é só o fluido que tem uma especificação para ser utilizado dentro da montadora, mas as outras peças elas têm uma especificação a ser atendida. Então, o vaso de expansão ele tem que ser compatível com o fluido. E os vasos de expansão e as mangueiras, as borrachas que atendem à especificação da montadora, elas não geram nenhum tipo de incompatibilidade com o fluido. Agora, a gente recebeu na realidade muitas perguntas sobre polímero, né? E o polímero, bom, lembra que eu falei para vocês no outro vídeo? A gente tem uma norma que a gente trabalha que é a 13705 para fluido concentrado e 14261 para fluido pronto para uso. Nessas duas situações a gente tem 3 tipos de base que podem ser utilizadas, tipo A, tipo B, tipo C. Tipo A é monoetileno glicol, tipo B é monopropileno glicol e tipo C é glicerina. A gente não foge disso, porque é isso que a montadora pede, é isso que a norma orienta. Vou mostrar para vocês no frasco. Aqui a gente tem um frasco da Ford, um frasco da Cedelco, onde na sua composição, vocês vão ver, o Fuji vai mostrar para vocês depois, tem escrito que tem na sua composição o monoetileno glicol. Então a gente não utiliza a tecnologia de polímeros, porque a montadora não pede que a gente faça dessa maneira, então a gente prefere ficar com o que a montadora diz e o que a norma orienta. Agora, o monoetileno glicol, ele é anticongelante? Ele auxilia no ponto de fervura do fluido? Auxilia. Mas ele só faz isso? Não, ele não só faz isso. O monoetileno glicol, pela característica do produto, ele vai fazer toda a lubrificação dentro do sistema. Então, todas as borrachas, todas as mangueiras, todo lugar por onde o fluido de radiador ele passa, ele vai ter a lubrificação feita pelo fluido que tem a base de monoetileno glicol. Agora, um problema que eu acho que vocês devem ver com muita frequência é o problema de cavitação.
principalmente em motores a diesel. Devido à baixa pressão e ao movimento do pistão, a camisa ela acaba vibrando e essa vibração ela faz com que gere bolhas, microbolhas dentro do sistema. Se você tem um fluido de etileno glicol com base de etileno glicol, esse fluido ele forma um filme na camisa, fazendo assim com que aquela bolha ela não estoure na camisa. Sendo assim, você não vai ter um problema de gerar uma corrosão por cavitação nesse sistema. Aditivo orgânico e inorgânico, qual a diferença entre eles? Bom, basicamente, aditivo inorgânico é um aditivo para carros que a gente recomenda até o final dos anos 90. É um aditivo que tem a sua aditivação essencialmente de sais e matérias-primas inorgânicas, que é feita para motores com ferro fundido, motores mais antigos. Já os aditivos orgânicos, eles são feitos para serem utilizados em motores onde você tenha em excesso a presença de alumínio. É claro, você pode utilizar o orgânico na geração anterior, vai proteger da mesma maneira, porém, esse orgânico ele foi feito para atender aos motores onde hoje a gente tem um excesso de alumínio dentro da sua composição. A gente recebeu também uma pergunta sobre o tempo de validade do produto. É 5 anos no frasco ou 5 anos dentro do sistema? Para os dois. A gente tem 5 anos de shelf life, que a gente diz, que é o tempo de prateleira. Então, por exemplo, você pode deixar o seu produto na prateleira durante 4 anos e meio e depois dos 4 anos e meio colocar dentro do seu carro. Ele ainda assim vai durar 5 anos dentro do veículo. Não se preocupem quanto a isso, tá, gente? Esses 5 anos ele funciona tanto para o produto na prateleira quanto dentro do veículo. E agora, só para a gente mostrar para vocês e finalizando o vídeo, qual é o tipo de problema que a gente pode ter se você não utiliza um fluido com uma aditivação correta e se você não utiliza um fluido que tenha um etileno glicol na sua composição. Então, um dos problemas que a gente pode ter se você não utiliza um fluido de boa qualidade com base de etileno glicol é a geração de corrosão. Se vocês observarem essa peça que o pessoal da Retífica Projeto trouxe para a gente hoje como exemplo, dá uma olhada na corrosão que foi gerada dentro porque não foi utilizado um fluido de boa qualidade. Aí, se vocês forem se lembrar do outro vídeo que eu mostrei para vocês, um conjunto de teste realizado só com água de torneira, olha o aspecto, olha como é semelhante o ataque. Ou seja, o cara que foi o dono desse veículo aqui, ele provavelmente não usou um produto de boa qualidade ou só utilizou água da torneira, o que acabou gerando para ele um problema grave dentro do carro dele. Posso utilizar fluido de radiador dentro de um sistema sujo? Gente, vamos lá, não tenham medo de utilizar um fluido de radiador de boa qualidade. É claro, vocês precisam entender um cenário, tá? Se você tiver um sistema sujo, quando você for fazer a limpeza do sistema, a ferrugem do sistema, eventualmente alguns buracos que já existiam, alguns furinhos, alguns vazamentos em mangueiras, buracos que já existiam, mas que estavam cobertos pela sujeira, eles vão aparecer. É normal. Não tenham medo de usar um fluido de arrefecimento novo. Fluido novo, aditivo novo, de qualidade, base monoetileno glicol, não gera problema dentro do sistema. E se você for pensar e não fizer a limpeza, e não fizer a troca, e não colocar um fluido de boa qualidade, você pode ter problemas gravíssimos como esses que nós temos aqui no momento. Aqui a gente tem algum problema de corrosão gerado no cabeçote do veículo, tá? Então, todos esses buracos que vocês estão enxergando no cabeçote e todas essas corrosões que vocês estão enxergando aqui foram provocados porque o cara não utilizou um fluido de boa qualidade. Ou seja, mais uma vez, não tenham medo de utilizar um fluido de boa qualidade. Só que lembrem-se que se o sistema está sujo e você vai ter que limpar ele, eventualmente algum probleminha que já existia pode aparecer. Perguntaram pra gente sobre a 13705 ser uma norma que se relaciona para fluidos inorgânicos e a 15297 ser uma norma para fluido orgânico. Calma aí. A 15297 ela é uma norma que não existe mais, ela não é mais utilizada, tá? E a 13705 é a única norma que fala de fluidos concentrados. Então vamos lá, se você tiver na sua loja, se você tiver na sua oficina e você pegar um fluido que ele fala sobre a 15297, é uma norma que não existe mais, é um fluido que ele provavelmente está desatualizado. A gente tem que se concentrar em duas normas hoje, como nós sempre falamos para vocês, que é a de concentrado e a de pronto para uso, 13705 e 14261. Essas duas normas, ela serve para fluido orgânico, fluido inorgânico, fluido híbrido, não tem separação de tecnologia por norma mais. A norma ela só se separa de concentrado e pronto para uso. Mais uma pergunta, posso utilizar só água desmineralizada ao invés de utilizar água com fluido?
Não, a água ela é sim o melhor trocador de calor universal, isso é conhecido. Só que por mais que a água ela faça a troca de calor, você precisa do fluido para uma série de outros itens. Então você tem um pacote de anticorrosivos dentro do fluido. Esse pacote de anticorrosivos ele vai fazer com que o seu sistema rode sem nenhum tipo de corrosão. Você tem a presença do monoetileno glicol para fazer a lubrificação onde ele precisa fazer, e o fluido em si, na concentração correta, com água desmineralizada, ele trabalha também para te ajudar o seu carro a rodar na temperatura correta que ele tem que rodar. Mais uma pergunta: posso utilizar aditivos e misturar eles de cores diferentes? Bom, a gente vai falar aqui sobre Tirreno, tá, gente? O que a gente conhece. Aqui na Tirreno, as nossas cores, elas diferenciam tecnologias diferentes. O que existe no mercado, a gente não comenta, a gente fala basicamente com o que nós trabalhamos. A gente vai falar um pouco sobre histórico de produto, tá? Então, se você pega nos anos 50, o que era utilizado basicamente ele era óleo solúvel. Nos anos 70, ele passou por um produto base MEG. Nos anos 80, a gente entrou com MEG, borato, molibdato, ainda nitrito. Então, a partir dos anos 90, a gente já começa a falar de tecnologias que são vendidas da Tirreno. Então, nos anos 90 nós temos o nosso produto verde. Já nos anos 2000 a gente entra com o nosso orgânico. Nós entramos aqui nos anos de 2010, onde nós temos o híbrido asiático, e no ano de 2010 também dos híbridos europeus. Então, para que vocês entendam, gente, produtos da Tirreno a gente não tem só cores diferentes. A gente não está fazendo algo estético, a gente está fazendo algo tecnológico. Então, cada produto da nossa linha, o inorgânico, o orgânico, o híbrido europeu, o híbrido asiático, é um produto diferente do outro. Nós temos sim a base de monoetileno glicol, porque é o que a montadora pede, mas as aditivações do produto elas são diferentes umas das outras. Então, a gente não orienta que elas sejam misturadas, porque cada uma tem uma característica. Completar o sistema de arrefecimento. Qual procedimento utilizar? Qual produto utilizar? O pronto para uso, concentrado, só com água desmineralizada? Vamos lá, primeiro a gente tem que entender por que você está tendo que completar o sistema. Está tendo algum tipo de vazamento? Nós aqui da Tirreno orientamos a vocês que se é um vazamento, se é um nível muito grande que você vai ter que completar, leva no seu mecânico, dá uma olhadinha, vê se você está tendo um vazamento em algum lugar ou não. Partindo do princípio que você não tem nada, nenhum problema, não tem vazamento em lugar algum, é importante que você saiba o que tem dentro do seu vaso de expansão. Você conhecer a marca que tem lá dentro. Conhecendo a marca que tem lá dentro, sabendo o que tem lá dentro, a gente orienta que vocês utilizem um produto pronto para ser utilizado. A mesma marca, a mesma linha que está dentro do vaso de expansão, para não gerar nenhum tipo de incompatibilidade. Mais uma vez eu agradeço vocês pelas visualizações desse vídeo, do vídeo anterior, agradeço ao canal da Peça pela presença aqui na Tirreno. Mais uma vez é muito legal a gente levar informação para vocês, nós ficamos muito felizes com a repercussão que o vídeo deu, a quantidade de visualizações e principalmente os comentários que vocês colocaram nos vídeos, porque isso mostra que vocês estão querendo conhecimento. E para a Tirreno é um prazer ajudar vocês em tudo isso. Então, obrigado pela atenção, obrigado pelas visualizações, aquele abraço, até a próxima.